Bom dia! Vamos lá, então. Deixa eu acender aqui uma luz. Dá para clarear, legal. Nós vamos hoje, falar sobre a continuidade daqueles assuntos lá meio complicado que a gente vem falando, os mistérios do nascimento de Jesus. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Namastê. Que a luz, que o amor esteja presente na vida de todos. Hoje, um domingo, Domingo especial, a família deve estar toda reunida. E vamos lá, então. Eu peço licença para os meus mentores e também para esse espírito magnífico, esse ser chamado Jesus. Peço permissão a ele, porque não é qualquer um que pode estar falando do Mestre amado Jesus, E um dos pontos que eu pretendo abordar nessa situação seria como nasce um ser crístico. Quem são os 3 reis magos? E a estrela de Belém? O que seria? A Anunciação, a Virgem Maria. Nós vamos abordar esses temas aqui, que são perguntas, que as pessoas sempre estão questionando para a gente ter um entendimento de como Jesus vai fazer parte desse projeto chamado Planeta Terra, Existe no mundo espiritual, um comando, que determina, que direciona as coisas da Terra. Nada acontece assim por um acaso. Existem várias etapas, vários comandos. Aqui na crosta terrestre estamos nós, encarnados. Acima de nós, numa outra camada, estão, aqueles que desencarnaram, aquelas pessoas que ainda ficam naquela situação que eles chamam de umbral, que elas não sabem ainda se desencarnaram mesmo, para onde elas vão, elas não conseguem se conectar com a realidade, elas ficam nessa faixa aí, se chama umbral. O periumbral é parecido também, esses 2 espaços são parecidos com a crosta terrestre, Porém, são seres que ainda estão, que já estão fora desse corpo aqui, É só a consciência que existe. O periumbral também é a mesma coisa, parecida com o umbral, são pessoas pouco, que têm um pouco de conhecimento, que elas entenderam que desencarnaram e que elas precisam ainda passar por uma não diria triar, seria assim, por uma situação, para ter certeza realmente que elas agora são apenas espíritos e qual tarefa elas vão desenvolver a partir disso, onde parou a evolução delas para dar continuidade. Depois nós temos o plano de luz. O plano de luz são aqueles espíritos, que eles vieram aqui no planeta Terra. Eles fizeram tudo o que tinham que fazer e mais coisas ainda, tornaram-se espíritos de luz, que é o caso de André Luiz, que é o caso do Bezerra de Menezes, que é o caso também do André Luiz, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, todos esses espíritos, se bem que o Chico Xavier a gente já pode considerá-lo como um avatar, Então, são esses espíritos de luz aqui, nessa faixa aí que está em cima do periumbral, são pessoas que, enquanto estava aqui no planeta Terra, ela se conectava com os 2 mundos, ela conversava tanto com espíritos encarnados como desencarnados, elas traziam mensagem, elas estavam sempre conectadas, recebendo mensagem dos espíritos e tentando fazer alguma coisa para melhorar essa humanidade. Esses são os espíritos de luz, onde estão lá Mestre Astar Sheran, todos esses espíritos que nos colaboram, muitos preto velho, desculpa, até os preto velhos que eu não sei o nome de muitos, eu sei Pai Joaquim, Pai João, Pai Jacó, esses seres aí, que nos ajudam. E no plano ascensionado, são aqueles espíritos que ascensionaram em
tudo, eles alcançaram a evolução, eles não precisam mais se reencarnar, eles só reencarnam aqui quando é para resgatar algumas almas. São aqueles que eles transitam normalmente por toda a galáxia com o conhecimento que eles adquiriram sem precisar se reencarnar, que é o caso de Jesus, que é o caso de Buda, o caso de Krishna, o caso de Confúcio, de tantos outros avatares que nós tivemos por aqui, né? O plano dos ascensionados, né, eles vivenciaram a encarnação e não vão encarnar mais. Esses seres, eles não vão encarnar mais. Eles agora cumprem a missão. Qual é a missão dele? Dar um assessoramento à Terra, de estar atento, né? Quando cumprimos essas etapas, nós vamos para outras dimensões, né? Eles já são seres que eles já saíram dessas 3 fases, né? Que fica próxima ao planeta Terra, elas não precisam mais reencarnar. Né? E a missão, né, dos espíritos de luz é trazer a luz para os espíritos que ainda não evoluíram. Né? Então, Chico Xavier, ele era uma pessoa, né? Ele era uma pessoa que ele fazia isso, ele comunicava com o mundo espiritual, escreveu uma porção de livro, trouxe uma porção de conhecimento para a humanidade. Por que não? Acontece que a gente nunca dá valor para os avatares nossos, né, aqui do país, a gente sempre vai buscar lá fora, né, e não dá valor para isso, né? E de tempos em tempos aparecem essas pessoas mesmo que vêm para direcionar o povo para determinar alguma coisa. Os judeus, eles seguiam muito a profecia, né, de Daniel. Né? Inclusive, Daniel fez uma profecia de que estaria vindo o Messias, né, que seria Jesus, nasceria em Belém, porém, né, os judeus não aceitaram Jesus. Eles não aceitaram. Por quê? Porque Maria não morava em Belém, morava longe, né? Mas aí fizeram tudo para dar certo. Ela veio, na história conta que ela veio até Belém, ali, andando lá, a cavalo, pensou uma mulher grávida, num burro, vindo ali para cumprir essa missão. Isso não aconteceu. Isso aí foi mais uma invenção do judaísmo, para fazer com que a profecia se firmasse, né? Mas isso não aconteceu. Então, ó, os judeus, eles tinham profecias como a vinda, né, de Jesus, profecias escritas por Daniel, mas não aceitaram Jesus, porque eles queriam que Jesus cumprisse a profecia. Então, a profecia dizia o quê? Que o Messias iria nascer em Belém, que o Messias ele ia lutar contra César, que o Messias ele ia ser o rei dos reis, que o Messias seria o rei dos judeus. Né? Jesus não aceitou nada disso. Maria foi a Belém exatamente para cumprir essa profecia, não por causa de um censo, porque a história já provou que não houve censo nenhum, não existiu censo. Então, ela foi mesmo simplesmente para que essa profecia se cumprisse, ou seja, ele nasceria em Belém e a profecia se cumpriria, né? Maria foi... Jesus, né? Aquela entrada de Jesus, né, quando ele volta, ele entra em Jerusalém, que colocaram como Domingo de Ramos, aquela entrada dele também fazia parte da profecia. É por isso que a história conta, ninguém sabe ao certo se ele entrou mesmo daquele jeito, mas a profecia conta, né, que Jesus entraria em Jerusalém montado num burro e que ele seria aclamado pelo povo. Criaram o dia do... aquele dia lá, que até esqueci o nome que eu falei, né? Para que Jesus entrasse ali antes dele ser executado, né? Essa era uma profecia de Daniel também, Domingo de Ramos. Domingo de Ramos. Tentaram encaixar Jesus na profecia. A profecia de quem? Dos judeus. O judaísmo tentou encaixar Jesus na profecia, né? Os reis magos eram paranormais. Então, os reis magos, gente, eles não foram lá guiados por uma estrela, mesmo porque se você sair guiado por uma estrela, você não vai dar em lugar nenhum, porque a estrela está longe, entendeu? E ela é vista por todos os lugares, então não existe isso. Isso aí foi mais uma invenção. Os 3 reis magos, e depois tem outros, eles não precisaram nem ser guiados, porque só existia uma estrada. Montaram uma caravana e foram.
Foram para ver. Agora, por quê? Como eles sabiam? Sabiam porque eles eram os médiums da época. Eles eram as pessoas que conversavam com os espíritos, então eles tinham contato com os espíritos de luz, inclusive Jesus, antes de encarnar, tinha contato com esses três médios, que eram os reis persas, né, que iriam orientá-lo, iriam cuidar da vida dele aqui para que ele conseguisse resgatar as almas que ele veio para resgatar. Um avatar, quando ele encarna aqui no planeta Terra, um ser de luz, quando ele encarna, é simplesmente para ele resgatar algumas almas, não é para resgatar uma humanidade inteira, porque cada local teve o seu avatar para resgatar suas almas. Né? Teve Confúcio, que veio, Buda é um avatar que veio para resgatar as almas, né? Krishna, Brahma, lá atrás, também era um que veio para resgatar almas. Resgatar algumas almas, não resgatar uma humanidade. Quem inventou essa história aí de resgatar a humanidade inteira foram os romanos, do Império Romano, e que até hoje estão esperando ele voltar para resgatar não sei quem. Né? Tá. O nascimento, por exemplo, daí, uma coisa interessante, né? A Anunciação. A Anunciação, todos sabem que aquele anjo, né, que veio, apareceu para Maria e falou que ia ter um filho, que esse filho deveria chamar-se Jesus, e que ele era um espírito de luz que estava reencarnando para vir resgatar a humanidade, né? Assim que a história conta. Né? Então, tudo bem, ao mesmo tempo, esse anjo foi e falou para a prima dela, Isabel, que iria também nascer o João, porque Jesus e João eram dois seres que vieram junto. Então, todas essas pessoas que reencarnaram com Jesus, quer dizer, Maria, para ser a mãe dele, ele, José, os irmãos, porque a história conta que Jesus tinha outros irmãos, aí falaram que José era viúvo. Não existe isso. A Maria teve muito mais filhos, tem outros filhos. Talvez Jesus fosse o terceiro ou o segundo filho, né? Só que a igreja ela faz questão de dizer que ela era virgem. Por quê? Porque a igreja proíbe o sexo. Para ela, o sexo é sujo, é algo que é um pecado. Você nasce com o pecado quando nasce alguém. Entendeu? Então, por isso que ela faz questão de dizer que Maria era virgem, que José não queria de casar, apareceu um anjo para dizer para ele também, só que não existe registro disso. Existe registro, né, na história que conta que esse anjo Gabriel, apareceu para Isabel, apareceu para Maria, e apareceu também, né, para o Maomé escreveu o Alcorão. Esse mesmo anjo apareceu para Maomé para ele escrever o Alcorão. Esse mesmo anjo aí, a mãe do Buda, sonhou que ela ia ter um filho, né? E assim como os reis magos veio um cara, quando nasceu o Buda, veio um cara da montanha, um cara forte pra caramba, desceu lá e veio trazer um presente para ele, dizendo que ele era um ser especial. Então, são médiuns que conversavam com os espíritos da espiritualidade. Eles não eram qualquer pessoa. Os reis magos não eram sempre três. Depois você acha que os reis iam seguido para a estrela, né? Tá vendo bem a história, eles eram seguidos para a estrela. Quando eles chegaram lá, eles se perderam e foram perguntar para Herodes onde estava o rei. Você acha que eles iam perguntar para Herodes onde estava o rei, sendo que naquela época todos eles se reuniam para fazer para pregar as suas doutrinas, as suas profecias, escondido, porque o Império Romano não permitia. Então, não existe essa de que eles se perderam nada, eles sabiam, eles foram guiados por espíritos. É que muitos não veem, não têm a terceira visão desenvolvida, e eles conviviam com o espírito. Na certeza, os mentores deles veio e falou para eles, olha, tal dia vai nascer o Mestre Jesus. E o que eles fizeram? Eles se prepararam, porque uma viagem de onde eles vieram até chegar, onde é o Iraque hoje, até chegar lá em Belém, é 4 meses, vai para 4 meses de viagem, e o caminho é um só, não precisava ser guiado por estrela. E o dia que não tinha estrela?
Então, essa história aí, ela foi toda, como o padre falou num outro vídeo meu, que eu estou falando sobre a criação do mundo, né? O padre, ele fala assim, gente, a Bíblia é alegórica, é poética, é poesia, aquilo lá, para as pessoas entenderem com mais simplicidade, porque na cabeça da Igreja Católica, todo mundo é ignorante, é burro, não tem condição de entender. Até pouco tempo, a Bíblia era proibida pela Igreja Católica, porque eles achavam que o ser humano não ia entender o que estava lendo. E nesse ponto, eu até concordo com isso, porque é tanta coisa ali que é feito assim, foi numa tradução meio complicado, porque você entender que Maria era virgem, que Maria teve esse filho, que ela já praticamente, a história real é que Maria já era casada com José quando ela teve. Por que foi ela escolhida? Porque foi feito um plano. Antes deles reencarnarem todos, foi feito esse plano que ela iria dar luz, um ser que seria Jesus. Todos foram preparados. Ela era da família, ela participava, né, dos essênios, né? Alguém já deve ter visto, qualquer hora eu vou fazer um vídeo sobre os essênios. Os essênios eram uma sociedade que, naquela época, os médiuns, eles não podiam dizer que viam o espírito, então eles se reuniam em sociedades, e essa sociedade que existia, os essênios, ela era muito forte na época. Então, eles, inclusive, que orientaram que a Maria deveria ir, sim, para Belém, ter essa criança, para cumprir a profecia do judaísmo. Mas os judeus não aceitaram, porque ela veio de outra cidade, ela não era de Belém. Na cabeça deles, eles achavam que iria nascer de família de Belém e ia ser de Belém. Eles não tinham essa visão, né? Como não tem. Só que os reis magos, todos tinham. Vocês imaginem só quando nasceu esse avatar, Jesus, quantos espíritos tinha ali maravilhados com esse nascimento. E a hora que os reis magos chegaram, como eles foram recebidos por esses espíritos, porque eles viam. Não é à toa que nos presépios montam os anjos ali, todo mundo viu isso. Então, a igreja, né, o catolicismo, né, a igreja católica que surgiu depois, ela pegou isso aí, né, acoplou a religião católica, né, para dar mais, como que eu vou dizer assim, para ilustrar a história de como havia nascido Jesus, né? O nascimento do Buda, do Confúcio, de Krishna, de Jesus foi planejado para que as trevas não consumam o projeto de evolução. Infelizmente, nós sabemos que existe a luz e as trevas. Existem espíritos evoluídos que pregam amor, que pretendem andar na luz, fazer as coisas pela luz, mas existem aqueles que resistem ainda a fazer as coisas e estão nas trevas porque não evoluíram. E se recusam a evoluir, né? E esses avatares, eles vêm aqui para resgatar aquelas almas que estão no meio dessa treva, para que eles não se contaminem também, para que então resgata-se tudo, porque Jesus, quando ele morreu, ele pegou simplesmente, ele falou, agora eu vou para o mundo dos mortos. Ele foi fazer o que lá? Foi resgatar aqueles ainda que estavam lá aguardando, ou seja, no umbral, ou no periumbral onde eles estavam. Ele não foi em lugar nenhum, ele foi nesse lugar para resgatar esses espíritos que eram muito velhos, muito antigos, que tinham conhecimento, que tinham consciência, mas que estavam sendo influenciados pelo mal. É por isso que aconteceu toda essa história, né? Então, Jesus, ele veio para fazer o resgate de algumas almas, ele não veio para resgatar toda a humanidade, né? Espíritos misturados com as trevas que precisavam ser resgatados, né? O avatar, ele veio para determinado povo. Exemplo, Maomé, ele veio para os árabes. E quem que apareceu para ele escrever o Alcorão? O anjo Gabriel, que apareceu lá para Maria, dizendo que ia nascer o Jesus, que seria para iluminar quem? Para resgatar quem? Os hebreus. Jesus resgataria os hebreus, Maomé para resgatar os árabes, né? E Jesus veio para os hebreus, né? Para os judeus, para os hebreus.
Então, esse plano aqui, ele já estava todo montado no projeto Terra, gente, porque nada acontece assim por um acaso. A espiritualidade, ela tem o controle de tudo, até do que vai acontecer aqui no projeto no planeta Terra. Os médios videntes, eles conseguem essa conexão. Eles conseguem conectar com esses espíritos e saber a verdade do que vai acontecer, né? Jesus nasceu de uma... Aqui. Jesus, gente, ele nasceu, o corpo dele, para incorporar o espírito avatar, Jesus, o espírito super evoluído, nasceu de uma relação carnal. Por que não? Por quê? A igreja não aceita isso. Porque a igreja, ela proíbe, ela fala que o sexo é algo pecaminoso. Haja visto que nem o padre pode ser casado, tem que ser celibatário, né? Então, para a igreja, um ser preparado para ser um avatar, por que ele teria que ser diferente de nós? Por que nós tivemos que nascer de uma relação carnal e ele não poderia? Se ele se propôs a reencarnar aqui para auxiliar, para resgatar as pessoas aqui, por que ele teria que ser diferente? Né? Então, essa aí foi mais uma invenção da igreja. Né? O sexo não é pecado, como eles falam. Sexo é a origem da vida. Né? Se todo ser humano nasceu do sexo, por que Jesus teria que ser diferente? Nascer não é um pecado. E a igreja teme falar que todo mundo nasce com o tal do pecado original, tem que se batizar para... Eu sei, eu que sou mais velha, né? Os jovens não sabem disso, mas até batizar a criança, deixa uma tesoura aberta dentro do quarto, porque senão a bruxa vem buscar aquela criança. Sabe, a criança tem que batizar, porque senão ela é pagã, senão ela é do mal. Gente, isso aí é ignorância. Hoje, acreditar nessas coisas é muito simplista, né? A gente acreditar nisso. O ato sexual, ele foi criado aqui para gerar corpos, né? Para gerar corpos. Ele pode até ser aquelas pessoas, né, que já partem para prazer mesmo, não estão nem aí, não vê as coisas direito no que faz, aí as energias, sendo que nós somos energias, né, são o ato sexual entre duas pessoas, né, as pessoas trocam energia, então você precisa saber com quem você está trocando a sua energia também, né? Envolve tudo isso. Se desde o começo eles andassem falasse já que nós somos energia, que nós trocamos energia com o outro, e do perigo que é você se relacionar com uma pessoa que você não conhece, com outra pessoa que não é fiel, para uma pessoa que traz para o casamento, para a união de casamento, uma terceira pessoa, né? O mal que faz isso para a saúde das duas partes e para tudo. Se eles ensinassem essa verdade, não existia tanto adultério e tanto divórcio que existe por aí. Mas a igreja simplesmente ela condena o sexo. Sexo é proibido. Não é, não. Nem todo mundo faz o sexo, né, como pecaminoso. Faz porque ama, porque gosta da outra pessoa, né? São os sintomas do corpo. Aí, nesse caso, a Índia ela é correta. Os hindus eles são corretos, porque eles aceitam isso normalmente. Não é pecado para ninguém. Agora, a pessoa que vai com segunda intenção, que já tem uma companheira em casa, que vai buscar lá fora, aí já parte para sacanagem, é diferente. Né? É diferente a situação, mas não no caso da Maria, não. E por que ela teria que ser virgem? Que diferença faz uma mulher gerar um filho se ela é virgem ou se ela não é? Que absurdo isso que a igreja prega, gente. Isso aí é o fim da pecado. Como que pode uma igreja, né, pregar isso? Tá tudo errado. Quer dizer que ela era virgem, que ela era santa? Né? Santa, Maria Madalena era uma prostituta e virou santa, porque Jesus chegou para ela e falou isso que ela era, e ela se tornou uma santa. Né? Isso é um absurdo, porque se a pessoa, se ela evolui, se ela não pregam aí, que se ela se arrepender dos pecados, ela está perdoada em nome de Jesus, quer dizer que é a outra falácia que fala aí, porque não é simplesmente você falar, eu aceito Jesus, eu estou perdoado dos pecados, e a lei do retorno que existe. Né? Então, quando um avatar
quando um avatar se manifesta, é uma pergunta que a gente faz também. Quando que um avatar aparece? Porque está todo mundo esperando aí Jesus voltar, né? Sabe quando a gente nasce, né? Quando a gente nasce, a gente é preso pelo corpo espiritual através de um cordão de prata, que é esse que permite que, quando a gente está dormindo, o médium, quando ele dorme, o mentor dele vem, ele sai do corpo, fica ligado pelo cordão umbilical e ele vai para outras galáxias, ele vai aprender as coisas, né? O guia espiritual fala: eu vou levar você para tal lugar hoje, você vai aprender, entendeu? Então, o médium, ele tem essa noção. E quando a pessoa sonha, que ela sai do corpo, ela fica presa por esse cordão de prata, né? E esse cordão de prata, ele só liga ao espírito mesmo, o espírito na mulher gestante, quando ele está biologicamente formado. Daí ele se conecta como se ligasse um plug, né? E fica ligado. O espírito da criança, ele não fica constantemente, ele não fica dentro da mãe, porque um corpo abriga somente um espírito, uma consciência, né? Então, essa consciência da criança, ela fica ligada à mãe pelo cordão de prata, né? E ele continua lá onde ele estava. Ele continua lá se ele é, por exemplo, ser de luz, ele continua naquela faixa lá que é. Se ele está no umbral, ele fica lá. Se ele já tem no pré-umbral, porque já tem a consciência que ele vai reencarnar de novo, ele fica lá. E ele só, quando nasce, né? Quando nasce é que ele é ligado e ele assume, e a criança dorme pra caramba, né? Vocês, a maioria, né, que tem filhos, sabe? Como a criança só acorda para mamar, para dar banho, para, né, para trocar, a mãe trocar, né? E volta a dormir. Por quê? Porque ele fica muito pouco, a essência, a consciência, fica muito pouco na criança. Ela sai, ela fica onde ela estava aprendendo. Por isso que fala que a criança, até os 7 anos, ela lembra das coisas. Não é que ela lembra, porque ela vive nos dois mundos. Ela vive aqui, no mundo do encarnado, e no mundo de onde ela veio, né, da galáxia, de outro lugar, é uma consciência. E quando vem para cá, quando é para comer, para tomar banho, para quando ela acorda, quando ela é desperta, né? Até falam hoje, as crianças dormem pouco, as crianças nascem falando. Por quê? Porque é entendível que a maioria já tem a consciência de que nós transitamos entre os dois mundos. Quem não sabe disso ainda está muito atrasado nisso, né? Mas a consciência é o quê? Que as pessoas, ela transitam nos dois mundos, né? Então, ela fica aqui. Quando a criança faz os 7 anos de idade, né, ela se desliga por completo de lá do espiritual e ela passa a viver somente no corpo carnal. Se ela tem uma mediunidade muito evoluída e a família, né, incentiva isso, ela continua conectada nos dois mundos. Quando ela dorme, o mentor espiritual dela vem e leva ela para outro mundo, né? Agora, vocês imaginam Jesus evoluído do jeito que ele era, ele ficava muito pouco aqui no plano Terra, né? Ele tinha o contato com todos esses médiuns aí. E tem uma história, quando eu estou falando aqui dos Reis Magos, eu não estou falando besteira, por quê? Porque os Reis Magos depois sumiram, eles vieram, deram o presente lá para Jesus, a mirra, o incenso lá, e sumiram. Nunca mais a igreja falou deles. Você acha que eles se perderam para ir pelo tempo? Hein? Não, claro que não. Eles foram os mentores, os mestres de Jesus, foram que ensinaram tudo. Jesus, quando esteve aqui na Terra, que ele sumiu aquele período, que ninguém sabe dizer, ele viveu uma vida normal, dos 12 aos 30 anos, 11 anos ele recebeu lá todo aquele ensinamento judaico, ele pregava no templo, ele fazia tudo, ele era um ser normal, como nós, porém com uma consciência muito mais evoluída, e foi estudou com os monges do Tibete, ele foi no Oriente, ele estudou em todos os lugares que ele pôde. Ele foi aprender e desenvolvendo cada vez mais. Quando ele aparece aos 30 anos de idade, que era a época que ele tinha que aparecer, para apresentar tudo aquilo que ele sabia, né, para salvar as pessoas, né? Essa é a missão dele. Então, a consciência crística, ela não se manifesta, não. Quando ele nasceu, ele não era Cristo, ele era uma criança normal, como nós. Então, não tem por que achar que, de repente, né, ele foi gerado por um espírito, não tem nada disso,
né? Uma parte se manifesta à medida que ele vai crescendo. Conforme ele vai crescendo, vai se manifestando, né? Então, por que ele viveu? Porque ele viveu normal. E ele foi estudar em vários lugares, ele estudou budismo, ele estudou sobre os monges tibetanos. Os judeus não aceitaram, porque a pregação de Jesus não era judaica. Porque quando ele veio e começou a pregar, ele pregava uma coisa muito mais evoluída do que os judeus na época entendiam, porque ele aprendia com os espíritos evoluídos das galáxias, junto com os médios, junto com esses reis magos que ajudavam ele. Então, ele tinha essa consciência evoluída. E os judeus ainda não tinham essa consciência, são raros os judeus, os rabinos que aceitaram que Jesus realmente poderia ser para eles também um Messias, um avatar, né? Muitos não aceitaram, né? O João Batista também foi preparado, né? Os dois, quando criança, eram médios, os dois eles conversavam com outro em outro mundo tranquilamente. Ele veio para preparar as coisas para Jesus, e eles tinham um respeito muito grande um pelo outro, porque o João Batista ele poderia também ser um avatar, mas ele respeitou Jesus, ele respeitou o Mestre Jesus, né? Porque Jesus se sujeitou a ser batizado por ele, porque reconhecia nele, né, um irmão de alma, um irmão de essência, de espírito, de conhecimento. João Batista tinha tantos conhecimentos quanto Jesus. Tem um filme interessante que eu assisti no YouTube. A história se passa, eu não me lembro, Ele é o Homem, uma coisa assim o nome do filme. Ele é uma pessoa, falava sobre Jesus, um professor, né, que ele está mudando. Num dos vídeos meus eu devo ter falado sobre isso, porque eu fiquei super empolgada com esse filme, que aconteceu exclusivamente numa sala, né? O professor estava fazendo a mudança dele, cada 10 anos ele tinha que mudar, e os colegas não queriam nem fazer festa, porque nos Estados Unidos, quando acontece isso, eles fazem festa, né? Vêm comemorar, e os professores amigos dele vieram na casa dele comemorar. Chegaram lá, uma que era super católica, religiosa, pregava na igreja e tudo, veio e ela olhou no carro dele e viu uma obra de arte, né? Super antiga, do Picasso, e falou assim para ele: você já avaliou esse quadro? Ele falou: não. Ele falou: mas esse quadro vale uma fortuna, por que você nunca avaliou? Ele falou assim: porque eu nunca vou dar. Ele falou: mas quem que pintou? Um amigo meu. Ele falou assim: não pode ser, porque o pintor é esse. Ele falou: não, foi um amigo meu que deu para mim esse quadro. Jesus, ele falava. Daí, quando ele entrou lá, os caras ajudando ele a arrumar a bagagem lá, ele achou um estilinho, aquele negócio de flecha que matava aqueles animais da antiguidade, lá naquela era da pedra e tal, né? E daí perguntaram assim para ele: viu, mas e por que você tem isso aqui? Ele falou: comprei no antiquário. Perguntar para ele: por que você tem essa pedra aqui para molar a faca? Peguei no antiquário. Tudo ele falava que pegou no antiquário. E o pessoal começou a ficar com medo dele já, né? Porque ele estava falando coisa que não atinava ali, né? Achava que ele estava louco. Daí chamaram o psiquiatra veio perguntar as coisas para ele, ele falava assim: não, isso aí. Daí ele viu que o pessoal está ficando meio doido. Eu falei: se eu falar para vocês que eu sou Jesus, vocês acreditam? Daí os caras falaram: cara, que naquela mulher que era religiosa, ela queria morrer, ela só chorava. Que blasfêmia você está fazendo? Como que você pode fazer isso, né? E daí começaram a perguntar. O outro, que era professor de biologia, começou a perguntar para ele: quer dizer que você teve todas as doenças? Deixa eu ver no seu corpo. Olhava no corpo dele, não tinha marca nenhuma. E ele explica por quê. E que ele mudava, ele tinha que mudar, porque ele conviveu num lugar e ele não envelhecia. Né? Ele sempre com aquela idade. E daí as pessoas falavam que ele tirava a juventude, tirava a vida das pessoas, por isso que as outras morriam. Olha só a ignorância, né? E daí eles perguntam para ele: mas você passou na época das geleiras? Você não sei o que lá? Ele falou: sim, eu estive nessa época, eu fui estudar com o Buda. Por isso que eu queria falar. Ele falou assim: você conheceu o Buda? Daí ele falou: sim, é o homem mais inteligente do mundo. Jesus falando no filme que ele conheceu o Buda, que ele estudou com o Buda, e Buda era o homem mais inteligente do mundo. Então, quando Jesus sumiu,
naquela época, ele volta de novo para Jerusalém, pregando a doutrina do Oriente. O que o Buda pregava, o que Krishna pregava, ele também sabia, ele estava pregando aquela doutrina, né? Que existe um espírito, que não existe essa história toda que o judaísmo e que depois o Império Romano trouxe para o cristianismo, né? Eu queria chegar nesse ponto. E é um filme que passa num lugar só, mas é um enredo tão interessante que você não fica entediada de ficar só naquela sala, né? E depois daí uma das professoras falou que era apaixonada por ele, queria ficar com ele. Ele falou que ele não podia, porque se ele vivia para sempre, como que ia ser? Ela ia morrer e ele ia continuar a vida e tal, né? Do fim, ele vai embora, daí ele volta, ele leva ela com ele também, né? E ele dizia que era Jesus e ninguém acreditava. É o que vai acontecer. Se Jesus aparecer aqui, chegar na casa de alguém e falar, eu sou Jesus, eu vim aqui passar um dia com você, eu sou Jesus, você vai acreditar? Tu não vai acreditar, ninguém vai acreditar, vai achar que é um louco aí, que está mentindo, que está inventando as coisas, ninguém vai dar crédito para ele, porque não está conectado espiritualmente com essas coisas, né? E então, né, eles falavam aqui, né, eles falavam com o plano espiritual, Jesus falava com o plano espiritual, João Batista falava, Maria falava, né? José também falava, José de Arimateia foi um cara esse, ele também falava, né? O próprio Moisés era um médium, né? Ele escreveu a pedra a sarça ardente ali, quando fala da sarça ardente, né? Que o espírito é uma luz, né? Então, ele não apareceu em forma de um extraterrestre para ele. Ele era uma bola de fogo, está escrito na escritura, uma bola de fogo que ficou ali na sarça ardente e falou com Moisés. Se aparecer uma bola de fogo falando com você, você vai sair correndo de medo, para ver o que é isso. Então, ele se mostra como se fosse um extraterrestre, né? Com aquele corpo lá que eles criaram, para poder se apresentar para nós, né? Para que ninguém tenha medo. E o pior é que a turma tem medo também, né? A turma tem medo da pessoa que desencarnou. É tudo igual a nós, só que eles não têm o corpo e nós temos esse corpo. Então, antigamente não aceitava o espiritismo. Então, eles formavam seita secreta, né? Os essênios eram uma seita secreta para poder desenvolver essa capacidade, essa potencialidade de estar conversando com a espiritualidade para estar se informando, né, e estar direcionando a humanidade. E os reis tinham contato com os espíritos e sabiam dos fatos, eles sabiam tudo o que estava acontecendo, porque tudo era programado. Inclusive, Jesus, antes de encarnar aqui, né, ele teve contato com esses 3 reis antes e já avisou para eles que ele estaria vindo aqui. Então, esses seres aqui, se eles tinham contato com a espiritualidade, eles não precisariam seguir uma estrela? Claro que não. A estrela aqui na questão, né? Iriam perguntar para Herodes também? Não, a espiritualidade estava ligando, estava direcionando aquele povo para aquele lugar. A espiritualidade, ela faz isso. Acontece que a gente não se deixa levar pela espiritualidade, que a gente tem medo, né? A gente não acredita. As pessoas falam, eu acredito, mas não acredita, não, tem medo, né? Não, e outra coisa aqui que clarifica isso aqui é que não houve massacre dos primogênitos, não, depois que os reis foram perguntar para Herodes onde estava o rei, né? O rei, ele mandou matar todas as crianças. Isso aqui é mentira, porque não houve, a história não comprova que houve realmente essa matança, né? Não houve. Então, é interessante que nós saibamos como que um sábio encontra Jesus. Como que um sábio encontra Jesus hoje, mesmo depois de ter passado tanto tempo e ele não fazer parte mais desse plano aqui como nós? Buscando pela espiritualidade, evoluindo. Um ser evoluído, ele jamais vai estar em contato com um ser poderosésimo que é Jesus. Sinto muito falar, mas a verdade é essa. Tem até uma live aí circulando por aí de um cara que falou, eu desapeguei de Jesus, porque eu não tenho consciência ainda para entender isso.
Então, é necessário que nós, primeiro, não basta você pegar, ler as Escrituras, não basta você ir à igreja, você tem que desenvolver suas potencialidades, desenvolver suas capacidades, para você entender realmente quem foi esse mestre poderoso e estar em contato com ele. O ser humano, gente, é um ser poderosésimo. Ser humano é um ser que tem poder da cura, ele tem a terceira visão, ele pode ver outros espíritos, ele pode desenvolver suas capacidades e potencialidade, ele pode viver em sonho, ou pode, enquanto está dormindo, ir visitar as outras galáxias. O ser humano é poderoso. Acontece que as pessoas que desde antigamente, por causa do poder, isso foi cortado das pessoas e as pessoas estão ainda vivendo nisso. Todas essas situações que estão acontecendo, essas calamidades, tudo que está acontecendo, é para que haja separação do joio e do trigo. Para separar aquelas pessoas boas que estão influenciadas pela maldade, pela ignorância, né? Para não perder a evolução dessa pessoa, para não perder a existência delas, elas estão sendo resgatadas, né? Para que ela não se misture com corrupção, não se misture com a roubalheira, não se misture com coisa errada. Elas estão sendo retiradas por isso, por conta disso. Faz parte do projeto Terra, isso aí. Né? E a transição planetária nada mais é do que isso. É isso que está acontecendo. Pode reparar para vocês verem qual é o fim das pessoas que praticam corrupção. Governadores, principalmente. Governadores, políticos, vamos falar político em geral. Líderes religiosos, olha o que aconteceu com vários líderes que foram presos por corrupção e tudo. Esse monte de religião que aconteceu, por quê? Para confundir o ser humano. Não tem necessidade de nada disso. É você acreditar em si, acreditar que dentro de você, que você é uma consciência viva e que você pode se conectar com o divino a hora que você quiser. Você não precisa que um padre faça uma confissão para você, que dá a hóstia lá, dizendo que é o corpo de Jesus. Tudo mentira, isso não existe. Não existe isso. Você pode estar conectado com Jesus a hora que você quiser, na sua casa, na igreja, onde você estiver. E é isso que nós precisamos desenvolver, as nossas consciências, nossas capacidades, passar esses conhecimentos. Nós precisamos levar a verdade para as pessoas, e não as pessoas continuar de venda nos olhos, achando que aquilo que aprendeu 3.000 anos atrás é a verdade ainda. A Terra evoluiu, o ser humano evoluiu, todo mundo evoluiu. Está todo mundo evoluindo, nós precisamos evoluir nos conhecimentos também. Aí no meu canal eu tenho vários vídeos que eu estou fazendo, eu tiro tempo para fazer vídeos, para trazer conhecimento a pedido da espiritualidade, né? Então, eu pediria encarecidamente que vocês também façam isso, com amor, com carinho. Vocês são seres especiais. As pessoas que estão buscando o meu canal, as pessoas que estão vindo, que estão se inscrevendo, que estão dando like, que estão fazendo comentários, são pessoas especiais, são pessoas que estão por dentro da realidade, são pessoas que estão entendendo qual é a sua missão aqui no planeta Terra. Mas quantos estão ainda adormecidos? Milhares e milhares e milhares. Que não entende nada de nada. Só falar, o padre falou isso, o pastor falou aquilo. Eu vi ontem uma palestra, assisti o dia inteiro uma palestra de um padre, e ele falando que a Bíblia contém histórias alegóricas. Quer dizer, que um padre que estudou 8 anos, eles estudam a teologia, falar isso, né? Eu vou discordar com ele, ele conhece a Bíblia muito mais do que eu. Né? Então, nós precisamos estar atentos a isso. Eu não estou dizendo que a pessoa tem que parar de ir na igreja, eu congrego, não vou mais. Não é isso. Ela tem que ir lá, sim, levar esse conhecimento que ela está trazendo. Olha, eu descobri isso. Vai questionar o pastor. Chega lá e fala para ele, pastor, eu ouvi um negócio assim, assim, eu gostaria que você me explicasse como é que é essa história aí. Como que funciona isso? Você vai saber que grau está a sabedoria dele. E, de repente, se você estiver sabendo muito mais coisa do que ele, você não vai se sentir bem mais nessa igreja aí. Você vai acabar saindo. Ninguém sai da igreja e volta pela dor, como eles pregam.
né? Os mormons têm essa mania de falar, vai voltar pela dor. Não existe isso. Quando você vê que aquilo não está mais acrescentando nada na sua vida, a sua alma não fica lá, ela vai embora. Ela leva você embora, acabou, fala, aqui não dá mais. Mas a gente não pode ficar de braços cruzados, esperando que venha, a gente tem que buscar. Busquem e acharás. Não existe um mandamento aí escrito, busque e acharás. Quer ter sabedoria? Busquem de Tiago 1,5. Quer ter sabedoria? Busquem Deus, que Ele dará a você, o Deus que está dentro de você. Você pode ser um espírito velho de várias encarnações, que até talvez algum que conviveu lá com Jesus um tempo atrás e sabe contar a história melhor do que essa que eu estou contando aqui. Né? Mas eu não estou tentando convencer ninguém, não. Né? Eu já me convenci o suficiente. Eu estou passando a minha experiência. E eu gostaria muito de ouvir a experiência de cada um de vocês, porque eu tenho certeza que vai acrescentar muito na minha experiência. Entendeu? É isso que nós temos que fazer, nos unir e levar conhecimento para as pessoas. Falar, olha, você quer congregar na sua igreja? Muito que bem, eu aceito isso. Mas você sabia que a história é essa? Você tem noção de que a realidade aconteceu assim? Você acredita nisso? Busque no seu interior, pergunta para o seu espírito se ele aceita isso ou não. E você terá a verdade, não é? Bom dia para vocês. Namastê.